Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez. Vou ler a Bíblia para vocês. Deixe o joinha aí para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando for gravado mais um vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 41, que diz: a restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado, e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda. E a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E disse-me: este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa 6 côvados e a largura da câmara lateral 4 côvados por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas estavam na parede que tocava nas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa. Por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais na medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e a outra entrada para o caminho do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor. E o seu comprimento era de 90 côvados. Assim mediu a casa do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado. E o edifício e as suas paredes 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente
de uma e de outra parte de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio, e os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor nos 3 andares de fronte do umbral estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta até na casa na casa do seu interior, e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida foi feito, com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de um leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estava feito os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para a porta e 2 para a outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelo lado do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves. A restauração, capítulo 42 de Ezequiel. A restauração do templo, as câmaras santas. Depois disto, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam de frente do lugar separado, e que estavam de frente do edifício, do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras
havia um passeio de 10 côvados de largo do lado de dentro e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte, e as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinha colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estava no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que de frente do templo havia 100 côvados. Por debaixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado. E diante do edifício havia também câmaras, e o caminho que havia diante delas era a aparência das câmaras que davam para o norte conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura, e de todas as suas saídas era também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas, e conforme as portas das câmaras, que olhava para o caminho do sul. Havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por ela. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas ali, porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com a cana de medir 500 canas ao redor. Mediu também ao lado do sul com a cana de medir 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu com a cana de medir 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Ezequiel capítulo 43 diz: a restauração do templo e a glória do Senhor. Então me levou à porta, né? Isso tudo é a visão para Ezequiel, né? Todas essas leituras do vídeo anterior, nesse vídeo, são as visões que Deus está dando para Ezequiel, né?
Então me levou à porta que olhava para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vi destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e cai sobre o meu rosto, né? Porque Ezequiel teve várias visões, e ele está comparando essas visões, né? Como aquela do rio Quebar, né? Que ele teve duas lá no rio Quebar, tudo parecida, né? E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E um homem se pôs em pé junto de mim, né? Ezequiel falando que quando ele estava lá, que a glória do Senhor, né, foi lá visitar o templo, né? Tinha um homem do lado de Ezequiel, pôs-se em pé junto de mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, né? Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E dos da casa de Israel os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancei eles para longe de mim a sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Porque tinha rei do mal e rei do bem. Lá em Rei conta, né? O rei do mal, como tipo Salomão, começou bem, depois se perdeu porque passou para os ídolos. E foi entrando reis também, rei bom, rei da legião de Deus e rei da legião de Satanás. Rei da legião de Deus, rei da legião de Satanás, para o povo israelita e todos os outros, né? E Deus está falando com eles aqui também, né? Nessa visão para Ezequiel, né? Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres do seu rei, e habitarei no meio deles para sempre, né? Então essa foi a visão, né, que Ezequiel teve, né, sobre toda a restauração do templo do Senhor. Aqui é a restauração do templo e a glória do Senhor, né? Mas ainda tem mais, né? Tem aqui ainda em Ezequiel 43, capítulo 10, a restauração do templo, né? O altar do holocausto agora é o altar do holocausto na restauração do templo, né? Porque esse templo foi todo destruído lá por Nabucodonosor, né? Na época da invasão lá, né? Destruíram Jerusalém, destruíram os templos que tinha, tudo, e estão reconstruindo, eles foram reconstruídos, né? Mas isso aqui é a visão, né? Mas aconteceu, tudo isso aconteceu, tudo isso foram destruídos, levaram todo o ouro que tinha, que Salomão colocou lá, os querubins, as pratas, tudinho, a riqueza que tinha no templo de Deus feito por Salomão, foram roubadas, levadas tudinho por Nabucodonosor. Depois ele foi restaurado, né?
não ficou do mesmo jeito. Mas esse templo aqui deve ser o que está no céu, né? Provavelmente, porque o de Jerusalém não está mais dessa forma. O que Salomão criou tinha tudo isso, mas ele foi destruído, foi saqueado. Agora vem a restauração do templo, o altar dos holocaustos. Tu, pois, filho do homem, né? Dizendo a Ezequiel, mostra a casa de Israel, né? Esta casa para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. Porque depois que Salomão fez, foram destruídos, eu acho que está mostrando a Ezequiel como era de novo, né? Para Ezequiel falar para esse povo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, né? Porque foram destruídos por causa do povo israelita, que passaram a deixar Deus, né? Até esse templo, profanaram, né? Levaram, começaram a tirar as coisas, botar estátua dentro, né? Esse de Salomão, né? Eles faziam isso, envergonhando-se ele tudo quanto fizeram, né? Faz-lhe saber a forma desta casa, né? Que era a casa de Deus. Então Deus está dizendo, mostrando novamente para Ezequiel como era a casa de Deus anterior, a que foi destruída, saqueada quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e os arredores todinho, né? E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, né? Que foi por conta deles que isso aconteceu, faz-lhe saber a forma desta casa. Por isso que Deus está dando a Ezequiel essa visão de toda a restauração do templo de Deus, né? Para ele falar para o povo israelita, né? Porque eles estão envergonhados, né? E eles tudo quanto fizeram, faz-lhe saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Tá mandando Ezequiel falar tudo de novo, né? Falar como era o templo quando Salomão construiu, a lei que eles tinham para dar ao povo tudinho. Quando Salomão lia, para os pregadores lá no templo falavam para o povo israelita, né? Tá mandando Ezequiel falar tudo isso. Esta é a lei da casa sobre o cume do nome do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar em côvado. O côvado é um côvado e um palmo e um palmo. O côvado é um côvado e um palmo, e o fundo será um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é a base do altar. E todo o fundo, e do fundo, nada de todo, e do fundo desde a terra até a armação inferior, 2 côvados de largura, e um côvado desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de um côvado, e o altar de 4 côvados, desde o altar para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado, nos 4 lados, e a armação 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de um côvado ao redor. E os seus degraus davam para o oriente,
E disse-me: filho do homem, assim diz o seu Deus, estes são os estatutos do altar no dia em que o fizeram, para oferecer sobre ele holocausto e para expangir sobre ele o sangue. E os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o seu Deus, para me servirem, dirás: um bezerro para a oferta pelo pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre as suas 4 pontas e sobre os 4 cantos da armação e no contorno ao redor. Assim purificará e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram com o bezerro. E acabando tudo de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha, e oferecê-los-á perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles e oferecê-lo-ão em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. E cumprindo ele estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor. Esse é o recado que Deus está mandando através de Ezequiel, né? Muito depois, né? Porque esse templo não existe mais, né? Ezequiel 44, a restauração do templo, reformas no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho. Isso é tudo a visão que Deus está dando para Ezequiel, né? Essa leitura todinha é visões e visões, né? Essa é a restauração do templo, reforma, isso é tudo para Ezequiel falar para o povo israelita novamente como era o templo, né? E depois que ele foi destruído e depois que estão restaurando, né? A restauração do templo, reforma no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho, né, da porta exterior do santuário que olha para o oriente, a qual estava fechada, né? E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Pois depois me levou pelo caminho da porta. Está levando Ezequiel para todo esse lugar na visão, né? Para Ezequiel ir gravando essas coisas para falar para o povo israelita. Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então cai sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem,
pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. Deus está falando para Ezequiel. Dize ao rebelde, que é o povo israelita, né? E dize ao rebelde, que é o povo israelita, o povo de Judá e todos os outros que estão com ele, e diz ao rebelde, à casa de Israel, assim diz o seu Deus: bastem-vos todas as vossas abominações. Então, Deus está dizendo a Ezequiel que basta para o povo israelita, a casa rebelde, basta-vos de todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Agora Deus está mandando Ezequiel dizer isso para o povo: porque introduziste estrangeiro incircunciso de coração e incircuncisos de carne para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão e a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança. Então, Deus mostrou a Ezequiel todo o templo que Salomão fez, como era antes, os tamanhos, as coisas que tinham lá. Deus apareceu, a glória de Deus apareceu para Ezequiel para dar instrução. E agora, no final da visão, né, está mandando Ezequiel dizer para o povo israelita que são rebeldes, né, e diz ao rebelde, a casa de Israel, assim diz o seu Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Por quê? Porque depois que Salomão morreu, né, que foi entrando o rei mau, o rei ruim, e eles começaram a se prostituir de todas as formas, de todas as maldades, matando, roubando, se prostituindo, indo após os ídolos, israelitas, todos eles que estavam com o povo israelita, estava tudo perdido, porque essa batalha vem de longe, do bem e do mal, a legião do bem e a legião do mal. A legião do bem tentando pegar o seu povo de volta, que está na legião do mal. Por isso que Deus está mostrando a Ezequiel todo o templo, mostrando essas coisas, falando essas coisas para o povo, para Ezequiel dizer a esse povo como era antes a casa de Deus e como está agora, todo né, cheio de ídolos, cheio de coisa. Por isso que Deus está mostrando a Ezequiel, através dessa visão, como era o templo quando Salomão criou para Deus, né? Para o povo israelita e todos os outros. Depois que foi destruído, né? Eles nem sabem mais como é, porque estão voltados para os ídolos e todo outro tipo de nojeira, né? Então, Deus está fazendo com que, através de Ezequiel, esse povo reveja o templo, que faça as suas obrigações, né, como os holocaustos, o queimar a gordura, derramar o sangue no altar, tudinho. E que baste das vossas abominações, ó causa de Israel, porque introduziste estrangeiro incircunciso de coração e incircunciso de carne para estar no meu santuário, para o profanar. O povo israelita mesmo, o povo de Judá, da tribo de Judá, fizeram essas coisas na casa de Deus, no templo de Deus, profanaram, levaram estátua para lá, queimaram, fizeram sacrifício para os outros deuses, né? E não para Deus, não seguiram mais a lei de Moisés. Por isso que Deus está, através de Ezequiel, mostrando todas essas coisas para o povo israelita, para ver se eles se convertem novamente, né? Você vê o que tem conversão. Deus está pedindo a conversão deles, porque eles estão na legião do mal, na legião de Satanás, não onde tem os templos, né? Agora até o templo de Deus eles levaram o estátua para lá para profanarem, como está dizendo aqui, profanarem
em minha casa quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança. Que aliança? A lei de Moisés, por causa de todas as vossas abominações, que é fazer sacrifício com seus filhos, passar no fogo, né, queimar incenso para os ídolos, né, tudo isso Deus está condenando o povo israelita, o povo de Judá que está fazendo isso, e todos os outros que estavam com ele, né? E não guardastes as ordenanças a respeito das minhas coisas sagradas, né? Porque os sacerdotes mesmo também saíram, abandonaram a casa de Deus, profanaram a casa de Deus, o santuário de Deus, com as abominações dos ídolos, né? Dos deuses. E não guardaste a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes, né, vos constituíste a vós mesmo, guarda da minha ordenança no meu santuário, assim diz o Senhor Deus. Nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. Ele está dizendo, Deus está dizendo que não é para entrar. Dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel, porque tem estrangeiros que vieram lá do Egito, que não são israelitas, né? Os que se juntaram depois ao povo israelita, né? Os das outras tribos também, né? E etc, etc. Então, Deus não quer que eles vá mais para o templo, porque foi reconstruído. Mas eles não querem saber, eles estão fazendo bagaceira, né? Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantarei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, levarão sobre si a sua iniquidade. Então todo o povo israelita e todos os outros que estão abandonando a lei de Deus, a lei de Moisés, que foi dada a ele para eles cumprir os estatutos, né, os sacrifícios, eles não estão fazendo sacrifício a Deus, não estão seguindo mais a lei de Moisés. Mas os homens, né, que estão botando na cabeça dele para eles adorar os ídolos, né? Porque desde lá do Egito que eles têm esses ídolos em mente, né? Os que tinham, né, os antigos. Mas foi passando para os filhos, né, que lá no Egito, logicamente eles contavam dos ídolos de lá, né? E também da trajetória e de quando eles se estabeleceram em Canaã também. Porque eles foram muitos, saíram de Canaã para ir para as outras cidades adorar os ídolos e abandonaram Deus. Por isso que está essa batalha de Deus, da legião do bem contra a legião do mal, de Satanás. Aqui a respeito, essa batalha é muito grande aqui de Deus, porque Deus está perdendo o seu povo para a legião de Satanás. A legião do bem está perdendo para a legião do mal, a legião de Satanás. Nesse tempo aqui de Ezequiel, de Isaías, desses profetas aqui, né? Deus está perdendo o seu povo. Então ele está tentando resgatar aqui através de Ezequiel, mandando Ezequiel mostrar a verdade para esse povo, para ver se eles chegam, né? Então, e não se chegaram a mim para me servirem no sacerdócio, né? Porque só tinha sacerdócio, né? Quando eles saíram do Egito, formou Arão, os filhos, tudinho era sacerdote, né?
para servir a casa de Deus, de lá até chegar na terra prometida, Canaã. Esse povo veio pregando e eles vieram, desde lá que eles vêm desobedecendo também. Né? Desde lá que eles vêm desobedecendo, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guarda da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Nessa casa nova, né? Ele está falando aqui do templo novo, porque o outro foi destruído. Mas o sacerdote levítico, né, que era quando a tribo de Levi, né, o sacerdote levítico, logo quando eles saíram lá do Egito, quando Moisés pegou a lei que Deus fizeram, né, a casa de Deus andante, era uma casa de Deus andante, a tenda, né? Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegaram a mim para me servir e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o seu Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com veste de linho e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro, gorros de linho, gorros de linho estarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre os seus lombos, não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministrarão e vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas. Onde foi que eu estava, meu Deus? Que eles santifiquem o povo estando com as suas vestiduras, e não repararão a sua cabeça, não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes como convém, tosquiarão as suas cabeças, e nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados, e eles não se aproximarão de nenhum homem morto para se contaminarem, mas por pai ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, contar-se-lhão 7 dias,
e no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança, não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa. E toda a coisa sagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda a oblação, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada de aves e de animais comerão os sacerdotes, né? Todas essas coisas está mandando Ezequiel falar para o povo israelita, né, do templo novo, né? A repartição da terra, o lugar santo, né? Capítulo 45 de Ezequiel, a repartição da terra. A repartição da terra, o lugar santo. Quando, pois, repartides a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas de largura e 10.000, e de 10.000 esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. Desta porção medirá 25.000 côvados de comprimento e a largura de 10.000, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra, ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para as suas casas, e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento para 20 câmaras, e para a possessão da cidade, e de largura darei 5.000 canas, de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desde o do outro lado da área santa e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus. Basta já, ó príncipe de Israel, afastai a violência
e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balança justa, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte do homem, e o efa a 10ª parte do homem, conforme o homem será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina. Esta será a oferta que haveis de oferecer, a 6ª parte de um efa de cada homem de trigo. Também darei a 6ª parte de um efa de cada homem de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um coro, que é um homem de 10 batos, um homem de 10 batos, porque 10 batos fazem um homem. E o cordeiro do rebanho de cada 200 da terra mais regada de Israel, para a oferta de alimentos e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por ele, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta para o príncipe em Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de alimentos, e as libações nas festas e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele reparará a oferta pelo pecado. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o seu Deus. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado, e o porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da armação do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês pelos que erram e pelos que simples, assim espiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. E no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. E durante os 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e em sacrifício pelo pecado, um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite, né?
Assim diz o Senhor, e a porta do átrio interior que está para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da tua nova se abrirá, né? E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de alimento será 1 efa para o carneiro e para o cordeiro, e a oferta de alimento será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro. Mas para os cordeiros, o que a sua mão puder dar, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles sairão todos. E nas festas e nas solenidades a oferta de alimento será 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que puder dar. E de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocausto ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha em holocausto ao Senhor, cada dia, todas as manhãs, e prepararás, e juntamente com ele prepararás uma oferta de alimento todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 3ª parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimento para o Senhor, em estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimento e o azeite todas as manhãs, em holocausto contínuo, assim diz o seu Deus. Quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é. Os seus filhos a herdarão.
e o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão, da sua própria possessão. Deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada, Ezequiel, né, tá falando. Depois disso, trouxe Ezequiel pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos para o lado do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimento, para que não as traga ao átrio exterior para santificar o povo. Então me levou Ezequiel para outro canto, para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios, junto de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma medida, e havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão os sacrifícios do povo. Então, essa é a visão que está sendo dada a Ezequiel para dar ao povo israelita a respeito do novo templo, né? Do templo que era anteriormente e o templo que vai ser agora, né? Depois da destruição, na restauração, vai acontecer as mesmas coisas que acontecia anteriormente, né? Quando foi feito, que Deus ordenou, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade, que vocês se mantenham firmes dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Que vocês saiam das igrejas falsas, né? Onde tem os cães gulosos só sugando o seu dinheiro e enganando vocês com palavras lindas de Deus, mas que são falsas, porque fazem parte da legião do mal, da legião de Satanás e não da legião de Deus. Procure uma igreja de Deus mais perto de você, para que você se converta e tenha o verdadeiro batismo, né, dentro da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né? Deixe um joinha. Eu vou voltar no próximo vídeo, né, em Ezequiel 47, que diz: a torrente das águas purificadoras, né? Tá falando torrente, aqui eu conheço como corrente de águas, mas aqui é a torrente das águas purificadoras. Então, tudo bem, é o próximo vídeo, né? Deixa aí um joinha, ajuda muito ao canal, o seu legalzinho, o seu joinha. Inscrevam-se no canal, né? E ative o sininho para receber as notificações quando um vídeo for feito novamente. E tenho dito,